Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo que é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no livro de Ezequiel, lembrando o nome Ezequiel, o nome do profeta Ezequiel. O nome Ezequiel significa assim. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Aqui Deus estava falando para o povo no cativeiro em Babilônia. Ezequiel, capítulo 18. O número 18 significa 2 vezes 9. O número 18 significa a sabedoria de Deus falando para o seu sábio. O número 9 no hebraico é a serpente, que é a sabedoria e o conhecimento. O número 9 no hebraico é a serpente, que é sabedoria e conhecimento. Então, Ezequiel 18, a sabedoria de Deus está falando para o profeta Ezequiel, aquele que tem a sabedoria de Deus. Está dizendo assim, ó. A epígrafe do texto fala assim, o que pecar morrerá. Está escrito assim, ó. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis estas parábolas em Israel. Eis que todas as almas são minha. Como é a alma do pai, assim também é a alma do filho. A alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, praticando juízo e justiça, e não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e nem contaminando a mulher do seu próximo, e nem se chegando à mulher da sua separação, e não oprimindo a ninguém, e tornando ao devedor o seu penhor, e não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo o nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre o homem, e andando aqui, ó, no versículo 9, que é a sabedoria de Deus, é a serpente, que é o próprio Cristo. Jesus mesmo diz que ele é a serpente, a sabedoria, que é o versículo 9, está escrito assim, ó, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Lembrando, quando você vai no livro de Números, capítulo 21, versículo 9, ali Deus manda Moisés levantar a serpente de metal, numa madeira, que simbolizava Cristo sendo crucificado. E todo aquele que olhasse para ele e se arrependesse dos seus pecados, era um salvo. Entendeu? Esse é Jesus. Então, quando Jesus veio, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ali Jesus deu testemunho que ele é a serpente. E a serpente é o número 9 no hebraico, que é a sabedoria e o conhecimento. O que é a serpente? A serpente é a sabedoria de Deus trabalhando aqui na terra para nos salvar. A sabedoria de Deus são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, aquele que começou a obra, e o corpo de Cristo que sacrificou na cruz. Então você junta o corpo do Pai, o corpo do Filho e os 7 Espíritos, 9, que é a serpente, a sabedoria de Deus trabalhando para nos salvar, que é Jesus Cristo. Entendeu? E a palavra de Deus diz, toda alma que não obedecer este profeta morrerá. Isso aí você vai encontrar aqui no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 23. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 23. Está escrito assim, ó, falando sobre Cristo. Ó, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Irmão, Jesus é a palavra de Deus. Se não obedecer, você irá para o lago de fogo. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, quando morreu na cruz, foi abolido a lei de sacrifício, mas a lei dos 10 mandamentos é para ser obedecida. Vigiai e orar, irmãos. Bom dia e a paz do Senhor.